Boa noite, está no ar o Band Eleições 2012. Todas as segundas-feiras, logo após o CQC, a Band RS vai dar espaço para as informações do pleito de outubro, que vai definir os próximos prefeitos e vereadores das cidades gaúchas. No programa de hoje, uma entrevista com o pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre, Jocelyn Azambuja, do Partido Social Liberal. Ele vai explicar por que quer assumir a capital dos gaúchos. Também no programa de hoje, vamos fazer um giro pelas convenções que confirmaram os nomes que vão disputar a capital dos gaúchos. Em uma disputa acirrada, o PSDB, o Partido Tucano, escolheu o advogado Vambert de Lorenzo, candidato à Prefeitura de Porto Alegre. O deputado Nelson Marquesan Júnior, que saiu derrotado, não acompanhou a apuração dos votos. Apenas 3 votos de diferença foi o que garantiu a vitória ao advogado e professor universitário Vambert de Lorenzo. O apadrinhado da ex-governadora Ieda Cruzius fez 56 votos contra 53 do deputado federal Nelson Marquesan Júnior. Estava enfrentando um homem com 90 mil votos, presidente estadual de um partido, e eu estou vitorioso. Eu quero contar com ele na minha campanha, eu sou agradecido a ele por ter participado desse processo até agora, de ter vindo junto, ele ajudou a enriquecer o PSDB e nós dois saímos vitoriosos, porque nós dois somos tucanos e a vitória foi do PSDB. O pré-candidato derrotado não acompanhou o final da convenção, mas antes criticou a divisão do partido. Foi lançado um outro candidato em nome da governadora Ieda, para que eu não seja candidato a prefeito em Porto Alegre, e nós então começamos a perder aliados, e hoje nós estamos sozinhos com metade do tempo de TV, com 3 minutos. Após a divulgação do resultado, Marquesan Júnior usou o Twitter para fazer esclarecimentos. Agradeceu o apoio e a confiança de todos e desabafou que, como pré-candidato, desenvolveu um trabalho considerado bom para o PSDB municipal e nacional, mas não pela ex-governadora Ieda Cruzius. Em outro trecho, ele fala que a estrutura partidária passou a trabalhar pelo outro pré-candidato. E ainda diz que, ao ter a suspeita de uma cédula a mais do que votos, deixa no ar a dúvida de uma fraude. O PSDB confirmou ainda aliança com o PRP, que indicou o presidente do partido em Porto Alegre, Marco Pinheiro, como vice na chapa. E eu tenho comigo que eu vou saber fazer isso. Sei me colocar nessa condição de estar junto, de apoiar e, naquilo que for possível, contribuir para que a majoritária tenha sucesso, mas eu estou visualizando muito a nossa proporcional. E isso eu vou desenvolver mais o meu trabalho, com certeza. E o PRP, de Marco Pinheiro, também realizou sua convenção aqui em Porto Alegre. O partido decidiu sair da aliança com o PDT do atual prefeito José Fortunati para ocupar a candidatura de vice-prefeito da chapa com o PSDB. Já o Partido dos Trabalhadores confirmou Adão Vilaverde, candidato da sigla à Prefeitura da capital. A convenção do Partido dos Trabalhadores aconteceu neste domingo no auditório Dante Baroni, na Assembleia Legislativa. Pela coligação PT, PR, PV, PTC e PPL, foram anunciados 89 nomes para concorrer à Câmara de Vereadores. Adão Vilaverde foi confirmado como candidato à Prefeitura da capital. O vice da chapa será o coronel Arlindo Bonetti, do Partido da República. Nós estamos muito honrados e com uma enorme responsabilidade de estar ocupando este lugar aqui, que outrora foi ocupado pelo nosso grande mestre, e sempre o governador Olívio Dutra, sempre prefeito da nossa capital, companheiro Tarso Genro, do Raul, do Verli, e estamos preparados para organizar uma grande campanha e aproveitarmos este bom momento que estamos vivendo no Brasil e no Estado e sintonizarmos Porto Alegre com o Brasil, com o Rio Grande e criarmos as condições para poder fazer com que esta cidade realize aquelas obras importantes, aquelas iniciativas fundamentais para cada um e para cada uma das nossas cidadãs e dos nossos cidadãos. O governador Tarso Genro, o ex-governador Olívio Dutra e o presidente estadual do partido Raul Ponte estiveram na convenção manifestando apoio à candidatura de Adão Vilaverde, assim como centenas de militantes do PT. É neles que o partido que governou a capital por 16 anos se apoia para voltar à prefeitura. A nossa estratégia é a rua, a nossa estratégia é o contato com o eleitorado, seja através das redes sociais e principalmente do contato casa a casa, pessoa a pessoa. A deputada federal Manuela Dávila também foi oficializada candidata do PCdoB à Prefeitura da capital.
O auditório Dante Baroni da Assembleia Legislativa estava tomado por simpatizantes do partido. Eles acompanharam a confirmação de uma das principais apostas do PCdoB nacional para as eleições municipais deste ano. Manuela Dávila foi oficializada como candidata à prefeitura da capital na manhã deste sábado. A convenção do PCdoB também contou com a presença do governador Tarso Genro do PT. O vice de Manuela será o vereador Neucir Tessaro, do PSD. Nosso partido quer vice ser parceiro da administração da nossa prefeita Manuela. E trabalharmos agora e mostrarmos que Porto Alegre não é só Copa. Porto Alegre é a Pitinga, é o Timbaúba, é as ilhas que merecem uma atenção melhor. E nós queremos fazer com que essa cidade possa ser desenvolvida. A coligação do partido com PSD e PSC será representada por 71 vereadores nas próximas eleições. A estratégia da campanha de Manuela, que também conta com o apoio do PSB e PHS, quer solucionar 4 problemas da cidade. O nosso programa é dividido em 3 eixos. O primeiro deles é a radicalização da modernização da gestão, fazendo da participação, da transparência, da desburocratização 3 elementos centrais. O segundo deles é o reposicionamento da cidade. Como Porto Alegre se colocará nesse Brasil que surge, que disputa espaço mundialmente. E o terceiro e mais importante é como Porto Alegre enfrentará os seus 4 principais problemas, que são saúde primária, educação infantil, os problemas do trânsito e a segurança urbana. Durante o seu discurso, a candidata Manuela Dávila disse que seu principal adversário não é o atual prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, e sim os problemas da cidade. Mas não deixou de fazer críticas à atual administração municipal. Eu julgo que não se trata de atacar nenhum prefeito, porque nós respeitamos a história de todos eles. Agora, é fato e a população reconhece que as soluções construídas para esses problemas são repetitivas e não construíram soluções. Já o Partido Progressista confirmou o apoio à candidatura de José Fortunati à Prefeitura de Porto Alegre. O plenário da Câmara de Vereadores da capital ficou lotado. O partido confirmou que foi decidido em pré-convenção. Foi apresentada a lista com os nomes dos 26 candidatos a vereador. São 14 homens e 12 mulheres. O PP também oficializou o apoio ao candidato José Fortunati. O debate entre a senadora Ana Amélia apoiando a Manuela, entre o diretório municipal apoiando o Fortunati, enfim, esse debate gerou, o diretório municipal optou pelo apoio ao Fortunati. Agora, daqui para frente, é organizar a campanha do Fortunati, integrar a coordenação, integrar o núcleo da campanha. Até agora foram confirmados os seguintes nomes na disputa à Prefeitura da capital dos gaúchos. O atual prefeito busca a reeleição, José Fortunati, é o candidato pelo PDT e tem como vice Sebastião Melo, do PMDB, ex-presidente da Câmara de Vereadores. A deputada federal Manuela Dávila já é candidata oficial do PCdoB e tem como vice o também vereador e também ex-presidente da Câmara, Neucir Tessaro, do PSD. Pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, o deputado estadual Adão Vilaverde concorre com Arlindo Bonetti como seu vice. E Vambert de Lorenzo é o representante do PSDB, o Partido Tucano. Seu vice é Márcio Pinheiro, do PRP. O próximo dia 30 é a data final para que os partidos promovam suas convenções e decidam os candidatos ou coligações. Até lá, devem ser confirmados na disputa de Porto Alegre Roberto Robaina, do PSOL, Érico Correia, do PSTU, e Jocelinha Zambuja, do PSL. E é justamente ele, o pré-candidato entrevistado desta noite. Jocelinha Zambuja é advogado, natural de Porto Alegre e já foi vereador na capital em 2 oportunidades. Agora é pré-candidato à prefeitura pelo Partido Social Liberal. Boa noite, pré-candidato. Prazer tê-lo no Band Eleições. Por que ser candidato à prefeitura da capital? Osíris, esse é um momento importante da democracia, na construção desse processo que se iniciou lá na década de 80 e que tem deixado muito a desejar a sociedade gaúcha, brasileira e porto-alegrense. Nós decidimos justamente fazer esta candidatura à Prefeitura de Porto Alegre com o apoio do Partido Social Liberal e do Partido Social Democrata Cristão dentro do processo de coligações que se prevê nessa eleição e no próximo dia 28, nas nossas convenções, será confirmado, buscando justamente fazer uma reflexão profunda, e por isso que nós criamos o nosso slogan, Renova Porto Alegre,
porque está na hora de nós renovarmos muita coisa em Porto Alegre. Está na hora de nós pensarmos o porquê que nós continuamos ainda, e vocês dos meios de comunicação são testemunhas desse fato, do porquê que a população de Porto Alegre ainda sonha em ter educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança, transporte melhor. Quer dizer, esses são, por exemplo, os 4 eixos principais que o porto-alegrense se preocupa. Se faz todos os anos pesquisas, e vocês têm feito essas pesquisas ao longo dos anos, e sempre continua sendo a questão principal, o processo de questionamento da sociedade, o porquê que nós não temos uma educação, porquê que nós não temos uma saúde de qualidade, porquê que não temos segurança, porquê que não temos meios de transporte. Então, isso tem sido uma falha que cometeu todo o processo democrático na sua instalação no país, porque nós meio que atropelamos as coisas, né, Osíris? Em vez de nós darmos educação ao nosso povo, quando lá em 1984 nós estávamos redemocratizando o país, nós optamos por dar, por exemplo, essas bolsas misérias que eu chamo, né? Bolsa Família e tantas outras bolsas, é Bolsa Carinho, é Bolsa não sei mais o quê, todo mundo quer dar bolsa, né? Ou seja, todo mundo quer instrumentalizar o povo e tornar o povo dependente única e exclusivamente do poder central dos governos. E isso, para mim, é uma visão muito equivocada, porque não foi por isso que nós saímos às ruas para lutar contra a ditadura, não foi por isso que nós, quando eu lá era presidente de Grêmio Estudantil, no final da década de 60, lutei para ver o meu país livre, para ver o meu país com liberdade, por isso que eu hoje estou num partido social liberal, porque os liberais nós admitimos o contraditório, nós queremos a liberdade econômica, nós queremos a liberdade de expressão, dos direitos humanos. Agora, como se ter liberdade, Osíris, sem ter educação? Eu pergunto ao telespectador, existe liberdade sem educação? Agora, vereador, o senhor tem 61 anos, já passou na Câmara Municipal de Porto Alegre de 93 a 2001, voltou em 2005, quando era suplente, voltou pelo PMDB, conhece o processo legislativo todo da capital. O prefeito que assumir, ele vai ter uma sequência de canteiros de obras, rumo à Copa de 2014. Parece que está tudo direcionado para isso. E o senhor se tornando prefeito, qual vai ser sua prioridade número 1? Olha, Osíris, nós queremos justamente manter, logicamente, esse processo todo de integração entre o governo federal e o governo municipal para a execução dessas obras, apesar de que acho que o Brasil não precisava de Copa do Mundo, nós aqui ainda somos aquinhoados por termos 2 clubes que estão trabalhando no sentido de reformar as suas estruturas de acordo com os seus próprios recursos. Mas no Brasil não é isso, né? Nós estamos botando dinheiro, construindo estádios e mais estádios que, na verdade, não nos servirão depois em muitos lugares para nada, como aconteceu lá na África do Sul, em vez de estarmos investindo na educação. Então, nós queremos justamente ver processos que estão em aberto, como, por exemplo, fazermos uma revisão de todo o processo hoje que nós temos nas nossas escolas municipais. Os ciclos que foram implantados em 1993, a mano militar, como se diz, pelo então secretário de Educação, José Clóvis de Azevedo, que casualmente hoje é o secretário de Educação do Estado e adota o mesmo sistema, ele gosta de decidir sem consultar a sociedade. Então nós queremos rediscutir o processo hoje das escolas cicladas, porque tu sabes, Osíris, que as nossas crianças mais carentes, como se usa a expressão na nossa sociedade, aquelas que estão mais desassistidas pela sociedade e pelas famílias, muitas vezes, as nossas escolas municipais estão nas áreas mais necessitadas. E ali não está se conseguindo transmitir uma educação de qualidade para essas crianças. Porto Alegre hoje não é referencial de educação no Brasil, não é referencial de educação em lugar nenhum. Então nós temos que fazer um estudo profundo, reunir a sociedade, pais, professores, estudantes, e vermos que aluno que está saindo desse ensino fundamental, das escolas municipais, que estão nas nossas áreas que precisariam de mais qualidade de educação. Então nós precisamos rever esse processo, nós precisamos pensar o porquê que nós temos hoje em Porto Alegre 257 escolas estaduais e o prefeito não tem nenhuma preocupação com essas escolas. E aí tu vai me dizer, mas Jocelyn, tu tá louco? O que tu quer discutir escola estadual como prefeito da cidade? Não, eu acho que o cidadão de Porto Alegre, ele é responsabilidade do prefeito. Os estudantes que são formados em Porto Alegre são responsabilidade do prefeito. O senhor, assumindo como prefeito, vai assumir para o município essas escolas estaduais? Não, nós queremos rediscutir esse processo todo. Não tenho hoje a fórmula para te apresentar,
Mas quero te dizer que eu não vou ser um prefeito passivo, que vou assistir como nós assistimos 25 anos de greves nesse Rio Grande do Sul, para todas as gerações serem perdidas. Nós perdemos gerações nesse Rio Grande do Sul, porque simplesmente não demos atenção à educação dos nossos filhos. Se hoje nós temos mais drogas, se hoje nós temos mais problemas sociais, se hoje a juventude está com sérios problemas de futuro, é porque nós não demos o elemento básico para ela, nós não demos perspectivas de uma educação que pudesse lhe proporcionar condições de trabalho, que ela pudesse ser útil à sociedade, à sua família. Então, isso nós precisamos revisar. E o prefeito tem, na minha concepção, a obrigação de se posicionar a esse respeito e de buscar soluções para essas questões. Então, eu, eleito prefeito, vou procurar, como agora sou pré-candidato a essa condição de prefeito de Porto Alegre, confirmada a minha candidatura, vou buscar, no primeiro dia em que eu for eleito, uma solução para essa questão. Eu não posso mais admitir que eu vou ficar mais 25 anos assistindo essa tristeza que é ver professores de uma área sendo privilegiados, de outra sendo tratados como coitadinhos. Quer dizer, o que é isso? O professor tem que ser aquele elemento na sociedade que nós mais respeitamos e que nós tenhamos uma condição de que ele possa realmente ajudar, junto com a família, a dar um futuro a essas crianças. Nós precisamos disso, Osiris. Falar um pouquinho do setor saúde. Porto Alegre hoje vive estrangulada pela crise no setor saúde na região metropolitana. Todos correm para cá. Crise de Sapucaia, já houve crise também nos hospitais de Novo Hamburgo. Como minorar esse sofrimento de quem vai para a fila dos postos aqui da capital? Olha, Osiris, a questão fundamental, o SUS é um excelente programa. Isso eu já ouvi na época que eu era vereador em Porto Alegre, na década de 90, eu já ouvia de pessoas que eram contra o grupo que estava no poder naquele momento me dizerem, olha, o SUS é um excelente programa. E a gente pesquisou realmente, estudou, de fato é um instrumento positivo. O problema todo hoje se chama gerenciamento. Isso é que nem uma empresa, não se consegue gerenciar. Hoje mesmo está baixando aí uma intervenção do Ministério da Saúde, né? Porque os peritos aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, não conseguem fazer perícia. O que é isso? É falta de gestão, é falta de administração. As pessoas misturam política partidária com um instrumento de saúde, com educação. Nessas áreas, a gente não pode misturar a questão político-partidária. A gente não pode colocar ideais políticos misturados com um instrumento básico de justiça social, que é a educação e a saúde. Então, o que nós precisamos fazer? Aprimorar o processo de gestão. Essa é a situação mais difícil que tem em Porto Alegre. Nós temos que ampliar o programa, né, de saúde da família, que é importante, que já tem sido ampliado, mas nós precisamos ampliar mais ainda, né? Precisamos dar instrumentos, mas o que a gente vê é que existe um mau gerenciamento de recursos e um mau gerenciamento de pessoal. E sem gestão, nada funciona. Por que as empresas privadas elas seguem o seu traço e vão adiante? E o Estado não consegue? Porque o Estado está fazendo um mau gerenciamento, tanto dos seus servidores públicos, né, quanto do instrumento de saúde, que seria para ajudar a sociedade. Nós vemos aí que, de repente, tem interferência do político A, do político B, do fulano, do beltrano, do ciclano. Isso não é inadmissível. Quer dizer, a saúde tem que ser igual para todos. A saúde tem que ter responsabilidade. Agora, para se ter saúde, eu vou dar um exemplo, Osiris, que é muito simples. As pessoas marcam uma consulta. Eu vejo outro dia, aí vi o secretário de saúde dizendo, pois é, as pessoas marcaram e não foram lá na consulta, né? Porque não existe uma sintonia entre o administrador e o cidadão que vai se beneficiar daquele serviço. Primeiro, para aquele cidadão falta educação. Se ele tivesse conseguido o processo de consulta, ele teria que ter comunicado, mas ao mesmo tempo não custaria nada para o serviço público também confirmar com aquele cidadão se ele vai comparecer àquela consulta. Quer dizer, então nós perdemos muito de atendimento, nós perdemos muito por falta de gestão. Agora, como contornar a queda de braço que existe, já é histórica hoje, entre o sindicato médico, os profissionais da área com a prefeitura? Olha, isso é uma questão de responsabilidade profissional. O sindicato tem a sua posição, ele luta pelos seus sindicalizados, isso é normal dentro de um processo trabalhista. Isso é um processo que não se tem dúvida, tem que acontecer. Agora existe a responsabilidade do administrador. O administrador contrata e quando ele contrata é para ser cumprido aquilo que foi contratado. Se eu assinar, eu como advogado, assinei
um termo, eu vou cumprir aquilo que eu assinei. Se você assumir um compromisso aqui com a Band de trabalho, você vai cumprir com o seu compromisso de trabalho com a Band. E isso, então, em qualquer profissional. Eu entendo que esse é um processo que tem que haver de responsabilidade e respeito das duas partes. E eu acho que isso existe condições plenas de, trabalhando com o sindicato e com os servidores públicos, de equacionar perfeitamente essas questões. Agora, é uma questão de responsabilidade, chamar a responsabilidade de cada um. Esse é um papel que o prefeito tem que fazer. Nós não podemos querer ser bonzinhos com todo mundo. De bonzinho o Brasil está cheio. E veja como é que nós estamos nesse país. Veja como é que nós estamos de corrupção, de lei da vantagem, todo mundo querendo levar vantagem. Tudo por quê? Porque, olha, coitadinho, jeitinho aqui, jeitinho ali, é o meu amigo e aquilo. Uma vez lá na Câmara, Osíris, nós tratando da questão dos conselhos tutelares, eu convidei profissionais para irem lá e eles me diziam, né, da Fundação de Assistência do município, que eles não estavam preparados para tratar com esse problema das crianças que estão nas ruas da cidade, que estão desassistidas. E eu digo, mas como é que fizeram o concurso, se elas não estavam preparadas? Então, se o administrador não as preparou para aquela função, então isso cabe ao administrador. Quem administra, por isso que eu propugno, justamente por nós termos uma redução dos CCs na área pública, uma redução de secretarias, porque nós temos que diminuir o tamanho do Estado. O senhor propõe uma reforma no município, então, extinção de cargos em comissão e redução de cargos? Evidente, isso aí é fundamental. Os partidos políticos, eles têm que se contentar com menos. Não adianta todo mundo querer, não, eu quero mais. E aí o servidor público, o servidor de carreira que tem que ser respeitado, prestigiado, que tem que ter um plano de carreira que o faça crescer. A meritocracia, o que é? É justamente produzir e ter resultado. E tu tendo resultado, tu vai conseguir, logicamente, ter melhores condições de vida, econômicas e tudo mais. Que secretarias o senhor extinguiria na estrutura atual? Eu não diria que extinguiria, mas a gente faria estudos para juntar processos que estão aí. Por exemplo, nós temos uma secretaria de esportes com uma secretaria da Copa. Uma coisa meio que eu não consegui entender como cidadão, né? Então, um serviço se sobrepondo ao outro. Nós temos secretarias que poderiam trabalhar juntas, integradas, Secretaria de Educação e Cultura com Esporte, por exemplo, que sempre se teve assim, e de repente se separou. Então nós temos que rever conceitos, né? E acho que o prefeito da cidade tem que rever isso. Não adianta, porque nós criamos uma palavra que eu considero assim terrível para o país, que foi quando se criou a palavra chamada governabilidade. Pela governabilidade, tudo se faz. Em nome da governabilidade, não existe mais princípios ideológicos, pode se juntar um extrema esquerda com extrema direita, um centro, enfim, qualquer negócio, desde que se tenha governabilidade. Acho que as coisas não são assim. O povo quer saber realmente quem é quem tem posição, quem não tem posição, e esse processo da governabilidade acabou prejudicando a estrutura de poder. Eu pergunto, quem é que sabe quem são os ministros hoje do Brasil? Quantos ministérios tem? Quem é que sabe quem são os secretários municipais? Alguém sabe? A maioria não sabe. Sabem quantas secretarias nós temos? Quer dizer, então, nós precisamos ter consciência de que esse Estado imenso que nós temos hoje não pode continuar. Ali adiante vai estourar, como está estourando agora, Osíris, a falta de educação, tu não consegues profissionais para trabalhar nas áreas. Por quê? Porque para serviços qualificados tem que ter educação, tem que ter formação. Como nós não demos isso às nossas gerações, sim, hoje nós não temos as pessoas para trabalhar. Porto Alegre já foi referência em matéria de transporte coletivo. E a Prefeitura da capital vem tentando resgatar isso com o projeto do BR Trans, que também está focado na Copa. O senhor vai seguir esse projeto, caso se torne prefeito? Olha, aquilo que está sendo desenvolvido e que busca um aprimoramento, eu acho que deve ser mantido. Eu sou contra esse processo de que muda governo, o que o outro fez não presta, e aí o que vale é o que eu estou fazendo. Não, isso não. Eu acho que isso é um processo que nós temos que mudar nesse país, em todo o sistema de administração. Mas acho, por exemplo, que nós temos coisas que nós precisamos fazer e que são importantes e que não foram feitas ainda e que têm que ser tratadas. Por exemplo, o catamarã, que me lembro lá na década de 90, nós discutimos, o catamarã foi implantado agora, depois de quase 20 anos, né, para ligar Porto Alegre a Guaíba. Por que não ligarmos Porto Alegre, o nosso centro da cidade,
ao bairro Tristeza, ao bairro Ipanema, ao Belém Novo, ao Lami, e integrar esse processo com o transporte coletivo. Passagem integrada, que nem foi feito o TRI agora, faz a passagem integrada. O cara sai ali do centro, desce lá em Ipanema, tu acha que ele vai querer ir de carro, Osiris? Ele vai tranquilo. O cara que está lá na Restinga, ele vai sair ali do centro, desce lá na Ponta Grossa, pega o ônibus e está lá na Restinga. Qual é o problema? Tu acha que ele vai preferir ficar 1 hora sentado no ônibus? Ou andar 15 minutos, 20 de catamarã e pegar um ônibus em mais 10, 15 minutos e estar na sua casa? Quer dizer, isso são soluções que nós temos que enxergar. As ciclovias, se tu lembras, Osiris, eu fui o autor de todos os projetos de ciclovias de Porto Alegre. E eu fiz as leis de ciclovias, porque diziam que nós não podíamos ter ciclovias em Porto Alegre. Entre 93 e 96, eu fiz todos esses projetos de ciclovias, fazendo com que Porto Alegre tivesse, então, essa ciclovia da Ipiranga, foi uma proposta minha, ciclovia do estudante. Na época acharam, mas como fazer uma ciclovia na Ipiranga? Isso não pode, tal, tal. Está sendo feito agora, começaram a fazer um pedacinho e tal. Está sendo feito. Propus a ciclovia, que é a ciclovia da Zona Sul, que sai lá da Diário de Notícias e vem até a chaminé do gasômetro. Viram que realmente era positivo. Propus a ciclovia do Trabalhador, que vai lá pela Sertório e sai lá na Baltazar. Quando eu fiz, o pessoal me dizia, mas o Jocelyn está louco, o que ele quer? Fazer ciclovia em Porto Alegre? Não dá para andar de bicicleta em Porto Alegre. E agora todo mundo descobriu que a bicicleta é um meio de transporte para o trabalho, como é em qualquer cidade desenvolvida do mundo. Tu vais na Europa, as pessoas estão lá andando de bicicleta, indo para o trabalho de bicicleta. Por quê? Porque existe educação, existe um processo de respeito. Então, isso são alternativas de transporte. E eu propus ciclovias também, além dessas, de integração entre os parques, o Marim, Harmonia, Redenção, Parcão, que não era só para o fim de semana, mas na época o prefeito Tarso fez só para fim de semana. A minha proposta era permanente. Caminho dos parques, foi feito. Então a minha proposta era permanente. Mas na época todo mundo achou, não, mas como? Fazer ciclovia Porto Alegre não dá. Agora vão acabar fazendo as ciclovias, e eu vou ser prefeito para fazer as ciclovias que não fizeram. E Porto Alegre, o trabalhador vai poder ir para o trabalho. A do estudante, por exemplo, essa da Ipiranga, o estudante do Menino Deus, da Cidade Baixa, tudo, ele vai poder ir para a PUC, vai poder ir para a Universidade Federal, tudo de bicicleta, sem problema algum, fazendo bem para a sua saúde, para o seu organismo, né? Então nós temos formas, Osiris, de melhorar o transporte em Porto Alegre, de dar opções ao cidadão, porque o cidadão pega o carro porque ele não tem outra opção. O transporte coletivo é uma alternativa razoável, as lotações são alternativas razoáveis, mas nós precisamos dar mais condições. O metrô, um dia parece que vai sair. É para 10, 14 anos. Ninguém acordou. Lá na década de 90, nós fazíamos a discussão de estender o Transurb, e o Faraco era o presidente do Transurb, e de ir até a Zenha, passando por baixo da Borges e tal. E ficou tudo. Aí na época o Tarso era prefeito, não queria. Depois o Raul Ponte era prefeito, não queria. Ficou por isso, porque não era do governo deles. Aquela coisa de mentalidade que a cidade fica em segundo plano. O que vale são os interesses políticos de cada um. E assim não dá, não funciona, não se administra o público misturando essas questões ideológicas, colocando elas acima dos interesses da sociedade. Agora, candidato, a principal obra viária de Porto Alegre nos últimos 10 ou 15 anos é uma perimetral que hoje tem mais de 100 sinaleiras. Como consertar isso visando a mobilidade urbana? Qual é o projeto do PSL para a mobilidade desse fluxo? Olha, Osiris, nós temos hoje uma situação absurda, porque nós não planejamos a cidade. Nós não planejamos a cidade para o futuro. Nós assumimos para 4 anos, pensando na reeleição, e eu sou contra a reeleição, já coloco aqui para os telespectadores, para vocês, acho que é um processo que não é positivo para a sociedade. Sou mais a favor de se ampliar o mandato para 5 anos, e aí o cidadão cumpriu seus 5 anos e, tchau, vai a seguir, vem outro, e esse é o processo democrático de alternância de poder. Mas nós precisamos justamente ter um processo que faça com que a sociedade possa participar melhor de toda essa estrutura e desenvolver uma forma mais positiva. Porque, como nós estamos vendo hoje, não dá para se continuar projetando um processo desse. Quer dizer, nós precisamos ter outras alternativas, e tu tinhas colocado a questão da terceira perimetral, que o que houve ali? Falta de planejamento. Aí, simplesmente, um governo resolveu assim, não, vamos aproveitar, tem lá uma verba, então vamos fazer. Né? Conseguiram lá um empréstimo.
e não foram nem olhar o projeto. Por quê? Porque não existe, o planejamento no município acabou. Secretaria de Planejamento tem que sofrer uma reestruturação, por isso que, inclusive, eu convidei para ser o meu vice-prefeito, na minha chapa, um funcionário, um servidor municipal da Secretaria de Planejamento. Nós precisamos repensar Porto Alegre. Então, eu estou projetando Porto Alegre, pensarei na Porto Alegre de 2050, não na Porto Alegre de 2016, quando encerrar o meu mandato. Eu quero pensar em Porto Alegre de 2050, para não acontecer esses absurdos que aconteceu nessa perimetral. Aí tu faz uma parte, não faz a outra, para ficar mais econômico, daí tu inaugura no teu governo. Quer dizer, essas coisas nós não podemos mais aceitar. Agora nós temos que fazer alternativas. Uma vez, eu me lembro lá ainda na década de 90, se discutia o anel da rodoviária, que era um problema, e eu disse assim, na época, para o secretário de Transporte, se eu não me engano, era o Bertotto, eu disse, Bertotto, por que vocês não abrem ali na Voluntários a Ramiro Barcelos até a Castelo Branco? Se vocês abrirem ali, todo esse pessoal que sai ali da Independência, que passa lá, que vem da Santana, que passa lá pela rodoviária para ir para pegar a freeway, não vai passar mais, vai entrar direto na Ramiro. Por que na Ramiro não se faz, por exemplo, uma passagem de nível ali com a Independência, com a 24? Se acabaria com aquele gargalo? Não é uma obra tão cara, porque não é um grande viaduto, né? Por que não se faz um viaduto, aí sim, de uma pista, só para Ramiro, para passar como alternativa para todo o pessoal que vem da Zona Sul, passar por cima da Protásio e tu eliminar aquele estrangulamento todo que existe em torno do Hospital Pronto-Socorro? Quer dizer, são medidas desse tipo, umas bem simples, como foi essa que na época eu propus e foi feito, que resolveu um problema para muita gente até hoje, né? E outras que têm que ser de estudo, de viabilidade de trânsito. Então, quer dizer, essas coisas têm que ser pensadas. Agora, se Porto Alegre pensar só para 4 anos, não tem solução. Política fiscal. Porto Alegre perdeu aí nas últimas 3 décadas uma infinidade de empresas para a região metropolitana, para outros municípios que tiveram uma política mais atrativa. Qual é o projeto de política fiscal do PSL para a Prefeitura? Eu entendo, Osíris, que nós precisamos rever o processo que hoje nós temos de isenções. As isenções são realmente um problema sério, porque com as isenções tu acaba prejudicando o conjunto. Então, o que sempre aconteceu em Porto Alegre, e nós me lembro quando discutimos isso, quando a Pepsi Cola, né? Vou fazer uma propaganda aqui, mas sim, a Pepsi era ali no bairro Menino Deus, e ela saiu e foi para Sapucaia. Na Praia de Belas. Exatamente, por causa de um atrativo fiscal. E na época nós estudamos bastante, pesquisamos bastante, o que existia? Existiam muitas áreas que tinham muitas isenções, e aí, claro, o município não podia reduzir as suas alíquotas porque tinha aquela série de outras isenções. Isso é que nem na passagem de ônibus. A passagem de ônibus, 20% é isenções. 20% não é pago da passagem de ônibus. Então, se nós transportamos hoje, em média, 1 milhão de passageiros ao dia, 200 mil não pagam passagem. Então, nós temos que rever esse processo todo. Nós temos que estudar meios de que a gente possa compatibilizar uma melhora de alíquotas para os nossos impostos, mas, ao mesmo tempo, né, proporcionar a atração de novos investimentos, novas empresas para Porto Alegre. O pessoal da área de serviço, a maioria se retirou da cidade porque justamente as alíquotas não eram interessantes. Quer dizer, então, acho que isso aí cabe um estudo bem aprofundado em relação às isenções que hoje existem. Bom, o senhor foi vereador, conhece bem lá o extremo sul da capital, lá foi designado o Distrito Industrial da Restinga. Que projeto para esse distrito que tem uma vocação hoje, mas parece não crescer? O grande problema nosso, Osíris, é que o Distrito Industrial da Restinga não avançou, em primeiro lugar, por essa questão da política fiscal, que, logicamente, uma empresa ela busca ter subsídios e apoios para ela poder se instalar e gerar depois os empregos que são necessários. Quer dizer, nós nunca tivemos uma política fiscal definida para esse conjunto, isso não atraiu. Depois nós temos um problema grave de mão de obra. Me lembro que lá por 1999, 98, o pessoal estava discutindo fazer uma escola de ensino médio na Restinga, e eu propus lá à população, digo, olha aqui, vocês não têm que buscar a escola de ensino médio para ir para a universidade, não é esse a vocação aqui de vocês. Vocês têm que buscar uma escola técnica, fazer a formação de mão de obra técnica, porque para uma empresa se instalar, ela precisa de mão de obra qualificada. Não adianta tu querer levar uma empresa para a Restinga, ou seja, para qualquer outro lugar da cidade, onde não existe a mão de obra qualificada.
Quer dizer, nós temos que qualificar a mão de obra para daí poder atrair uma empresa, porque não adianta nós dizer para a empresa, olha, tu vem para cá, nós vamos te dar isso e tal. Ele disse, sim, mas eu preciso de mão de obra. Tu tens? Não, olha, eu tenho mais ou menos e tal, né? Não, isso não resolve. As empresas precisam de mão de obra qualificada. Então, nós precisamos dar uma educação de qualidade para poder atrair empresas, para elas terem pessoas qualificadas, jovens, cidadãos com formação para poder justamente ocupar as vagas, que senão vai ser um problema pior ainda. Ele vai se instalar lá na Restinga, vai estar mais distante ainda da mão de obra, como resolver esse problema? Porto Alegre tem um contingente de meninos e meninas de rua e também de abandonados de rua, de peregrinos. A FASC vem tentando resgatar isso, vem fazendo um trabalho, mas como acelerar esses processos, candidato? Olha, Osiris, isso é um processo muito triste, sabe? Eu ainda, essa semana passada, saiu uma reportagem, né, a respeito do que existe de crianças. E essa expressão, Osiris, meninos e meninas de rua, ela é extremamente negativa, porque ela é discriminatória. Ela é uma expressão que é usada, existem entidades que têm esse nome. Tem até, eu vi um instituto na Universidade Federal que tem esse nome, trata, pesquisa meninos e meninas de rua. Não existe isso. Até porque eu lá em 1995, se eu não estou equivocado, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu coloquei a expressão seguinte, vamos parar de discriminar, porque uma criança que nasce na rua, então aquela ali é a criança de rua. O meu filho não é de rua, minha filha não é de rua, mas aquela criança é de rua. Então eu já criei um estigma para o futuro dela. Eu já disse que ela está rotulada na sociedade como criança de rua. Isso lá na época, eu me lembro do Dr. Marcel, que era o juiz coordenador do Juizado da Infância e da Adolescência, ele me dizia, Jocelyn, nós temos cerca de 400 crianças que estão nas ruas da cidade. Agora eu vi a pesquisa, são 393. O número, graças a Deus, não aumentou, mas não mudou. Agora, as instituições que tratam da criança cresceram muito. Tem muito mais servidores, tem muito mais gente. E como é que se trata dessa questão se lá existem os servidores e o problema não está sendo tratado? Ou seja, nós não temos, então, aquele servidor que esteja formado e qualificado para tratar com esse problema, para tratar com essa criança, para dar apoio a essas famílias, para dar apoio de educação séria, de responsável que o município tem que ter. Eu me lembro uma vez quando eu propus, Osiris, nós levarmos, eu peguei a experiência de Curitiba, Curitiba tinha uma fazenda, ela pegava o seu pessoal de rua e levava para essa fazenda. E lá nessa fazenda eles conseguiam reinserir o indivíduo num processo de trabalho com a terra, com marcenaria, uma série de processos interessantes. O Lerner era o prefeito lá na época, e aí eu fui propor aqui na Câmara, né? O pessoal disse, não, Jocelyn, tu quer esconder as pessoas, tu quer esconder... Eu digo, não, vamos aproveitar uma área que tinha ali uma fazenda, que era da antiga FEBEM, ali em Belém Novo, vamos aproveitar, vamos levar as pessoas para lá, vamos dar uma oportunidade para elas se desintoxicarem das drogas que elas usam, vamos dar uma oportunidade de elas serem reinseridas na sociedade. Lá eles conseguiam, na época, uma reinserção de 73 e pouco % de pessoas na sociedade. Acharam que eu estava querendo esconder as pessoas. Por exemplo, criaram um centro ali na esquina, na frente do Copacabana, ali na Getúlio com a Venâncio, criaram ali um abrigo para o pessoal de rua. E o pessoal sai dali e já está ali no bar pedindo álcool e tudo mais. Quem vai ser recuperado? Quem vai ser ressocializado? Então, aí assim é que nós estamos escondendo o problema. Precisamos olhar profundamente. Então, as crianças precisam ser assistidas pelo poder público e pelas suas famílias. Jocelyn Zambuja, 61 anos, pré-candidato do Partido Social Liberal. Obrigado pela presença conosco, uma boa campanha. Eu que agradeço a esse espaço da Band, cumprimento pela iniciativa, que foi extremamente importante para a consolidação de um processo democrático mais claro, em que todos tenham oportunidade de trazer as suas ideias e você, telespectador, tomar as decisões quando chegar a hora certa. Você pode conferir a entrevista completa com o pré-candidato do PSL, Jocelyn Zambuja, no site do projeto multimídia do Grupo Bandeirantes, o Plenário Digital. Ali estão disponíveis as entrevistas com os demais candidatos da capital. Caxias do Sul, a segunda maior cidade gaúcha, também já definiu seus candidatos à prefeitura. O deputado federal Assis Melo, do PCdoB, concorre ao lado do empresário João Carlos Berti, do PPS. Já o deputado estadual Alceu Barbosa Velho concorre pelo PDT, junto com Antônio Feldman, do PMDB. O candidato do Partido dos Trabalhadores na cidade será a deputada estadual Marisa Fórmulo. Já os democratas
confirmaram o empresário Milton Corlatti, tendo Jussara Bolson, do mesmo partido, como vice. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram uma resolução que regulamenta a veiculação da propaganda eleitoral nas eleições 2012. No rádio e na televisão, o horário eleitoral gratuito começa no dia 21 de agosto e vai até 4 de outubro, 3 dias antes do primeiro turno. Nos municípios com segundo turno, a data limite para o início do período de propaganda eleitoral gratuita é dia 13 de outubro, 15 dias antes da eleição. O último dia previsto no calendário eleitoral deste ano para esse tipo de propaganda é no dia 26 de outubro, 2 dias antes do segundo turno. São obrigados a transmitir a propaganda eleitoral as emissoras de rádio, inclusive as comunitárias, e as emissoras de televisão que operam em VHF e UHF e os canais de televisão por assinatura sob a responsabilidade das câmaras municipais. O Band Eleições 2012 volta na próxima segunda-feira. A reprise desse programa vai ao ar às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Mais informações sobre a cobertura das eleições você tem no www.bandrs.com.br/plenário digital. Obrigado pelo carinho da sua audiência, uma boa noite e até a próxima.